Olá, vamos chegando. Só ajustar aqui meu. Minha querida, seja bem-vinda. Olá, Giovana, vamos chegando, pessoal. Obrigada, Águida. Olá, Nath, de Rondônia. Vamos chegando. Daqui a pouco aí chega o professor Hélio, previdenciarista. Vamos falar para vocês de muitas novidades aí, a recente decisão que teve essa alteração na aposentadoria especial, agora pelo Supremo. Vamos chegando, vamos chegando. De onde vocês são? É bom que eu vou vendo aí de Vinícius. Vamos entrando. Vão falando aí de onde vocês são, pessoal. Ó, Francisco! Francisco ficou o dia inteiro assistindo a audiência criminal, agora vai assistir a live jurídica, né? Hoje eu vou falar da aposentadoria especial aqui também. Rio Branco, Acre, seja bem-vindo, adoro o Acre. Olá! Obrigada, Lucas. João Pessoa, Paraíba, adoro. Volta Redonda, Rio de Janeiro, Salinas, Minas Gerais, Mato Grosso. Olha o Brasil em peso aqui. Sul, Pomerode, nossa, deve ser lindo lá. Fortaleza, DF, São Paulo. Fortaleza, olha quanta gente de Fortaleza. Goiânia, dei um curso para o pessoal de Goiânia, agora eu vou ter um curso lá pela Associação dos Magistrados de Goiânia, de audiência telepresencial, teoria e prática, agora dias 24 e 25. Qualquer dúvida, entre no Instagram da Associação dos Advogados Trabalhistas aí de Goiânia, que vocês vão ter informações. Eu e o professor Kleber Salles. Curso de teoria e prática de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho. Vai fechar uma turma da associação e o pessoal aí de Goiás, aliás, o Brasil inteiro está todo convidado. O curso dessa semana, turma cheia, várias dicas que nós demos. Nova Mutum, que bacana, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, olha que bacana, de Oiapoque ao Chuí. Hélio, já te vi aqui, já vou chamar você. Dr. Hélio Gustavo Alves, advogado de previdenciário e coordenador da pós do Damásio e também coordenador de pós-graduação em Portugal, além do Brasil em Portugal. Goiás, Minas, Ceará, isso aí, Minas, Teófilo Otoni. Vamos chegando, pessoal. João Paulo, olá, seja bem-vindo. Vitória, Espírito Santo, interior do Rio. Olá, Neia. Vamos chegando, pessoal. O tema da live será... Vou já fixar aqui para vocês. Aqui já fixando. Sejam bem-vindos quem tá chegando aí. Opa, fiz errado. Vai pra lá. Peraí. Só fixar aqui. Deixa eu receber o doutor primeiro, que daí a gente já começa. Acabei de chamar o doutor Hélio. Oi, doutor Hélio, seja bem-vindo. Tudo bem, vou fixar aqui o tema da nossa live, vou colocar aqui
Fica tranquilo. Bom, enquanto você vai fixando, eu vou falar um pouquinho sobre nós aí, pode ser? Claro. Bom, para quem eu vi que a doutora Elisa me apresentou, eu sou advogado previdenciário, né? Fiz meu mestrado e doutorado em previdenciário e meu pós-doutorado em direitos humanos e democracia. Então, toda a minha linha de pesquisa é em cima dos direitos sociais. E como a doutora Elisa é da área trabalhista, a gente vai fazer um diálogo das fontes entre o direito de trabalho e previdenciário, e eu não tenho dúvidas que vai ser muito bacana essa troca de ideias de direito de trabalho e previdenciário, né? Estou bastante empolgado com essa live. Pronto, fixei. Seja bem-vindo aqui, doutor Hélio. Muito prazer em tê-lo na live. Vamos falar aí, tirar a dúvida do pessoal, falar aí sobre essas últimas decisões do Supremo, né, a respeito tanto de matéria previdenciária como trabalhista, que, aliás, elas andam imbricadas, né? Sim. E seja bem-vindo aqui, meus seguidores. O professor Aquiélio, além de ser advogado, professor de pós-graduação e coordenador do Damásio de Jesus, não é isso, doutor Hélio? Exatamente. Eu coordeno a pós-graduação em Direito de Trabalho, Direito Previdenciário e Processo Previdenciário. Eu coordeno a pós-graduação lá, específica em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário, e é um grande sucesso, porque a gente tem um corpo docente bem enxuto, então todos os professores sabem o que o outro vai falar, não fica aquela pós-graduação palestrona, sabe? Cada um vai e fala uma coisa, então é muito bacana, muito bacana. Ótimo, então meus seguidores aí, sigam o doutor Hélio aí, que para aprender bastante, sempre matérias jurídicas interessantes, debatidas, também seus cursos, está aí com curso, uma pós-graduação em Portugal, né, entre vários projetos. Pois é, e para minha alegria, vou tê-la como aluna, né, no curso, no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Direito Constitucional do Direito do Trabalho e Previdenciário. Olha que bacana, Direitos Humanos e Direito Constitucional do Direito do Trabalho e Previdenciário. É um curso de 21 dias em que você vai ficar em Portugal no intercâmbio educacional, e intelectual e cultural com as maiores autoridades do direito do trabalho e previdenciário europeu e alguns do Brasil, com foco dos direitos humanos, como aplicar os direitos humanos, direito constitucional no direito do trabalho e previdenciário. É uma pós de 21 dias que você vai ficar em Coimbra, na faculdade mais antiga do mundo, lindíssima faculdade. É uma grande experiência. Eu estou muito feliz que a doutora Elisa vai contribuir com a tua inteligência, com a tua sapiência jurídica, direito do trabalho, conosco lá na pós-graduação. Eu não tenho dúvidas que vai ser um grande sucesso a sua participação. Muito obrigada. Bem, vamos começar aqui, né, a falar sobre o STF, aí, as questões recentes da pandemia, mas antes de mais nada, antes de tocar na pandemia, gostaria de falar sobre essa última decisão do STF aí na semana passada sobre a aposentadoria especial. Para quem não sabe, a aposentadoria especial é aquela para quem trabalha em condições mais penosas de trabalho. Daí tem um período lá, 20, 25 anos, enfim. E daí a pessoa recebe essa aposentadoria especial quando cumprido lá a carência. E tinha uma discussão acerca da constitucionalidade do artigo lá da Lei 8.213, que estipula que se a pessoa recebe a aposentadoria, mas continua trabalhando em condições gravosas ou retorna a trabalhar em condições gravosas, ela perde o direito a essa aposentadoria especial. E então, o Supremo reconheceu que é constitucional esse artigo. E eu queria saber aqui a opinião desse grande previdenciarista. Olha, doutora Elisa, esse Só tema... um minuto, doutor. Cândida, querida juíza do trabalho lá em Rondônia, adoro, minha amiga. Muito prazer vê-la aqui. Que bacana. Temos gente lá de Rondônia assistindo nossa live. Tem aqui do Brasil inteiro, que legal. doutor Hélio. Eu tô vendo aqui... Desculpa, por
favor. Antes de você entrar, eu perguntei aqui o pessoal do Sul até enfim, do Oiapoque ao Chuí. Que bacana, eu vi vários É, alunos aqui participando me disseram que são sua fã, viu? Olha que bacana, eu fiquei tão feliz. Olha aí, Goiânia, tem um pessoal bacana. não, Bom, aqui mas tem de enfim, tudo. esse tema não é um tema novo para mim, eu venho discutindo ele há algum tempo já, alguns anos eu venho discutindo ele, porque eu advogo na advocacia previdenciária empresarial e além da advocacia empresarial previdenciária, advogo para segurados. Qual que era o grande problema que a gente tinha com esse tema, doutora Elisa? Era o seguinte, vamos supor uma cidade do interior, seja ela qual for, uma cidade pequena do interior, em que ela tem um chão de fábrica ali, um chão fabril, que praticamente sustenta todo aquele município, aquela região e etc. Ele chega na data da sua aposentadoria, né? E quando ele vai se aposentar, ele não podia, na época, ficar ainda exercendo aquela atividade insalubre. Então, a aposentadoria especial é aquela atividade, é aquela aposentadoria em que, quando a pessoa está exposta a agentes agressivos, ela pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Muito bem. Então, o legislador, à época, quando criou a aposentadoria especial, o ideal desta norma era o seguinte, a alma desta norma era o seguinte, olha, quando o segurado completar o tempo de serviço especial, isso quer dizer que ele deixou o seu corpo, a sua vida, em exposição por um período que pode lhe gerar uma doença futura ou pode lhe gerar um risco de acidente. Então, vamos tirar esse segurado do meio ambiente do trabalho agressivo à saúde, insalubre, penoso. Vamos tirar esse aposentado do meio ambiente agressivo. Esse é o objetivo da aposentadoria especial. Ok. Só que lá atrás, a aposentadoria tinha um rendimento, doutora Elisa, em que o segurado conseguiria viver, né, com os proventos da aposentadoria. Hoje, o rendimento da aposentadoria é muito pequeno, então ele não consegue continuar com o mesmo padrão de vida com o valor da sua aposentadoria. O que aconteceu? Ele continuava no meio, ele se aposentava e continuava exercendo atividade. Tínhamos dois problemas. A empresa, quando era descoberta por um auditor fiscal que tinha segurados exercendo atividade especial já aposentado, a empresa tomava um auto de infração. E a ação regressiva, em que o INSS cobrava aquele benefício recebido pelo segurado da empresa por esse ato ilícito. Mas, às vezes, a empresa nem sabia, nem tinha conhecimento que ele se aposentou na aposentadoria especial. Ou então, o segurado perdia a aposentadoria especial e o INSS, às vezes, entrava com ação regressiva contra o segurado que continuou exercendo atividade. Muito bem. Então, eram dois problemas. Ou o INSS cobrava da empresa ou do segurado. Muito bem. Aí, teve uma decisão do TRF4 que entendeu que era inconstitucional essa vedação da continuidade do exercício na atividade especial, ainda que aposentado. E aí, essa decisão subiu para o STF, e o STF acabou de decidir, dia 8/6, recentemente agora, que não, que esse artigo é constitucional e o segurado é obrigado a optar ou por continuar exercendo atividade especial ou pela aposentadoria especial. Ele vai ter que optar por uma ou outra. Se ele optar pela aposentadoria especial, ele não pode mais continuar exercendo atividade especial. Agora, se ele optar por continuar exercendo atividade especial, não pode mais receber aposentadoria. Isso está pacificado agora pelo STF, que, ao meu ver, cabe algumas discussões. Mas antes eu queria te ouvir um pouquinho sobre o assunto. Eu não sei se eu continuo falando, porque eu falo muito, hein? Não, a minha opinião sobre essa decisão, e eu acho que nisso talvez vamos discordar,
é que Sim. a finalidade da norma é evitar ali a exposição. A norma, ela não quer que o empregado trabalhe ali exposto a risco, isso é a última rácio. Aquele valor que recebe, seja atividade para fins de aposentadoria, para fins de adicional de insalubridade, adicional de risco, não é a finalidade. Tanto que, quando o empregado muda sem ter a condição gravosa, ele perde o direito a esse adicional e não é considerado redução salarial. Ou seja, porque entre ganhar mais e sair de uma situação gravosa, Sim, para a claro. lei, para a finalidade, na verdade, do direito do trabalho, é melhor sair da condição gravosa. Posto isso, qual que é a finalidade da aposentadoria especial? Recompensar aqueles que trabalharam em condições mais gravosas, o organismo fica mais ali desgastado, então tem uma presunção de uma aposentadoria mais cedo e ao mesmo tempo, a finalidade não é manter o valor, não é manter aquela percepção daquele benefício, mas sim fazer com que não se estimule a trabalhar em condições especiais, porque imagina Sim, você aí aposenta em condições especiais e fica trabalhando concomitantemente em condições especiais, sendo sim, que sim, a sim. lei já previu aquela aposentadoria antes, porque pressupõe, com base em muitos estudos, que o organismo da pessoa já está desgastado para uma aposentadoria em razão daquelas condições mais prejudiciais que as normais. Então, Sim, por isso, eu entendo que a decisão, a meu ver, embora eu vi que pessoas que eu admiro muito no STF foram contra, por exemplo, a Rosa Weber. sim. Eu também eu parto desse entendimento seu. Eu comungo do Sim, pensamento que quanto menos o ser humano estar exposto a um agente agressivo, melhor. Ou seja, o super princípio é a vida, que é um direito sim, indisponível. É muito triste a gente perceber que o empregado vende a vida dele para um exercício profissional e por vender a vida dele para esse exercício profissional, ele se aposenta mais cedo. É uma premiação por colocar a sua vida em risco. É um absurdo se a gente for pensar bem. Né? É sim. um absurdo, é um grande absurdo. Ocorre que, e eu sou um grande defensor da automação do meio ambiente do trabalho. Oxalá, tomara a Deus que a gente não tenha mais um ambiente de trabalho agressivo. Tomara a Deus que não tenha mais que pagar a aposentadoria especial. Né? Eu parto dessa presunção que a automação é o que acaba com a retirada da vida a doses homeopáticas daquele que está colocando a sua vida à exposição. Muito bem. Mas olha só, eu comungo do pensamento, eu sou um previdenciarista que vou na alma da norma, e a alma da norma, o legislador deu a decisão correta. Olha, se aposentou na aposentadoria especial, vamos tirar esse segurado do meio ambiente de trabalho agressivo. Ok, comungamos desse mesmo pensamento e é esse pensamento que tem que existir mesmo. Ocorre que a aposentadoria é um direito indisponível. É um direito de garantia fundamental, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, está no caput, é o artigo sinuelo dos direitos e garantias fundamentais, no capítulo de direitos e garantias fundamentais dos direitos sociais, é o primeiro artigo. Previdência social está no primeiro artigo. Portanto, é um direito indisponível e é um direito de garantia fundamental. Presta atenção, ele cumpre um ciclo para atingir um direito a uma aposentadoria. Ok? Ele Só um cumpre um minuto, ciclo. doutor. Só um minuto. Para quem está Tá. chegando agora, pessoal, recentemente, agora dia 8, o STF decidiu que o artigo lá da Lei 8.213, que é constitucional, que estabelece que o indivíduo que recebe, no caso, benefícios de aposentadoria especial e volta a trabalhar em condições especiais de trabalho, ou se mantém, ele perde o direito a essa aposentadoria. Então, É estamos isso mesmo. aqui conversando com o coordenador da pós, lá do Damásio, o professor e advogado doutor Hélio, aqui vendo sobre a sua opinião sobre o tema aqui para dividir conosco. Então,
olha só, continuando, né? A pessoa, ela cumpre um ciclo de 25 anos na aposentadoria especial. E aí ela vai se aposentar, que é um direito adquirido. Esse direito adquirido, portanto, é relativo. Ele é relativo se ele continuar exercendo atividade especial. Ok. Mas ele teria outra opção, além dessa, para buscar um outro meio de aposentadoria? Não. Então ele cumpriu todo um ciclo, ele atingiu um direito adquirido, porque uma vez que ele cumpriu os 25 anos, é um direito adquirido à aposentadoria. E é um direito adquirido relativo. Só que, olha só, um outro empregado, o João e o Antônio. O Antônio trabalhou 24 anos e 11 meses em tempo de serviço especial. E ele trabalhou 1 mês no tempo de serviço comum. Ele pode pegar esse período especial de 24 anos, transformar em comum, se aposentar em aposentadoria por tempo de contribuição e continuar exercendo atividade. Ou seja, ele vai exercendo atividade especial. Ele deu uma manobra para continuar exercendo atividade especial. Ele fez uma manobra para continuar exercendo atividade especial. Então, eu acho que faltou o STF fazer um juízo de ponderação. Olha, já que o legislador, quando trouxe essa norma, e lá atrás era possível transformar o tempo de comum em especial, e o especial de comum, e hoje só é possível transformar o tempo de especial em comum, né? Esse que tem os 25 anos de aposentadoria especial, ele não tem outra opção de aposentadoria a não ser essa. Então nós estamos falando de um direito adquirido relativo. Então será que aí vem o diálogo dos princípios, quando estão no mesmo nível de hierarquia. Eu tenho um direito adquirido à aposentadoria e nós estamos falando da proteção da vida. Qual princípio vale mais? A proteção da vida. Então, o direito adquirido pode ser relativizado. Ok, perfeito. Mas então poderia o legislador fazer um juízo de ponderação para que esse segurado pudesse exercer, por exemplo, uma atividade especial por meio período, ou um juízo de ponderação que ele poderia optar por uma outra aposentadoria, né? Porque aquele que foi esperto e contribuiu um dia, 24 anos, 11 meses, 29 dias no tempo de serviço especial, e contribuiu um dia como comum, ele vai se aposentar, vai ter os proveitos da aposentadoria especial, porque ele vai transformar esses 25 anos em comum, ele vai ter esses proveitos e vai se aposentar, enquanto que o outro não vai poder se aposentar. Entendi. Então, eu acho que aí bateu de frente um pouquinho, já para passar a palavra para você, com o artigo 193 da Constituição Federal. O que diz o artigo 193 da Constituição Federal? Diz que a ordem social tem como objetivo, a ordem social tem como base o primado do trabalho. A ordem social tem como base o primado do trabalho. E como objetivo, o bem-estar e a justiça social. E aí eu pergunto, esse que trabalhou 25 anos numa atividade insalubre, na hora de se aposentar, ele não ter a proteção social, não ter a oportunidade da aposentadoria, porque o salário da aposentadoria especial dele é o que contempla hoje a dignidade da pessoa humana dele, a proteção da renda familiar. Ele vai ter que ali, falar, gente, ou eu protejo a minha família, ou eu protejo a minha vida. Então eu vou proteger minha vida e abro mão da aposentadoria, descarto esse direito adquirido, descarto todo esse direito social. Portanto, o bem-estar, que é um bem do artigo 93 da proteção social, não vai estar valendo de nada. E aí, qual é o outro objetivo da ordem social? A justiça social. Portanto, me parece que a justiça social, para quem driblou a norma, vai ter a proteção. E para quem não teve essa malícia de driblar a norma, não vai ter essa proteção. É óbvio que eu não quero que ele continue exercendo atividade especial. Óbvio que não, né? A gente quer que ele tira. Mas eu acho que faltou um pensar de qual a solução, então, para esse segurado que não vai ter proteção nenhuma. Será que seria uma outra modalidade de aposentadoria? Eu não sei, mas a gente precisa
verificar que ele ficou sem proteção nenhuma, mesmo cumprindo o tempo de serviço. Em que pese eu concordar com a decisão do STF, eu só acho que faltou um juízo de ponderação. Entendi. O STF, ele se baseou ali no respeito, digamos, às condições físicas do indivíduo, porém não considerou ali a desigualdade que isso criou. Exatamente isso, exatamente isso. Criou uma desigualdade. O STF foi totalmente em cima da teoria do direito positivo, aplicou a norma, ó, a norma diz isso, é isso. Mas não fez nenhuma interpretação hermenêutica como você fez, utilizando o princípio da igualdade entre os segurados que ficaram expostos praticamente ao mesmo tempo de serviço especial. Eu acho que faltou uma hermenêutica, uma interpretação hermenêutica do tema 709 da Constituição Federal. Eu acho que faltou. Mas eu sou favorável a retirar esse empregado do meio ambiente de trabalho penoso. Eu sou favorável, né? Porque senão poderia ter ali eu escrevi, você com certeza vai ler meu livro, porque é uma bibliografia obrigatória lá no programa da pós-graduação, que é a teoria pentadimensional do direito. Que é uma teoria que serve exatamente para ajustar essas questões que merecem uma interpretação hermenêutica, em que ninguém vai generalizar que o juiz está legislando. O que você fez agora você não legislou em cima de uma interpretação hermenêutica. Você usou um princípio para enquadrar uma nova realidade. Essa inteligência tua, como juíza, que é o que a gente está clamando para inúmeras decisões. Graças a Deus, eu venho do TRF4, a gente tem decisões lá fantásticas com interpretação hermenêutica, aqui em São Paulo também, mas o STF faltou essa interpretação hermenêutica nesse sentido como você fez agora. Eu acho que é óbvio que a gente não vai chegar numa conclusão aqui, qual seria a melhor interpretação hermenêutica, mas eu acho que faltou. Em que pese eu achar que a decisão do STF em cima do direito positivo foi correta. Só uma atençãozinha aqui, tem umas queridas aqui, parceiras minhas num projeto de leitura, o projeto Leitura Jurídica, que vai ter um sorteio agora, dia 2 de julho, na minha página. Estão aí o perfil Audiência Trabalhista de A a Z, a Juliana Silveira, eu vi a Dani Crepaldi aqui, Daniela Crepaldi. Depois vão lá no meu perfil e leiam, vai ter um sorteio de 14 obras jurídicas. E, enfim, para incentivar a leitura jurídica. 14 não, 15. 14 não, 15, que eu vou doar uma para sortear também. Ai, que bacana. Olha aí, Ju e Dani, mais uma aí para sortear, do nosso querido doutor Hélio aí de Previdenciário. O pessoal está bem aí querendo saber sobre a reforma da Previdência, né? Tantas questões aí. Mas voltando agora de falar do STF, a respeito da MP 927, ele suspendeu a aplicabilidade. Obrigada, querida, aqui, parabéns pela live, gratidão. Obrigada, Ju. E voltando aqui, o STF, no que diz respeito à MP 927, suspendeu a aplicação dos artigos 29 e 31. O que diz esses artigos? O primeiro deles, que no caso de o empregado que tem que comprovar, no caso se ele contrair a Covid-19, ele que tem que comprovar que foi no trabalho, ou seja, o nexo causal entre a Covid com a atividade exercida. E, a meu ver, aqui, minha humilde opinião, doutor, se alguém continua trabalhando ali, enfrentando um risco que os outros não enfrentam, ou seja, porque é uma atividade inadiável, óbvio que ele está exposto ao risco mais que o normal. Só por isso seria objetiva a responsabilidade. No entanto, é quase impossível alguém comprovar onde contraiu um vírus. É uma prova diabólica, enfim, quase impossível.
Sim. E eu entendo que o STF andou muito bem ao suspender a aplicação desse artigo, porque o empregado ele está lá trabalhando, exposto a um risco maior que o normal, as pessoas em quarentena, ele lá enfrentando aquele risco, e o que é pior, essa MP ela piorava a situação dos que eram obrigados a continuar trabalhando ali no isolamento, que são ainda, né, porque ainda estamos na quarentena, embora com algumas flexibilizações, mas ainda aí várias mortes por dia, mais de 1.000, enfim. O Brasil, o mundo está muito apreensivo. E as pessoas que continuaram trabalhando, tinha lá na MP 927 que a atividade dos fiscais do trabalho seria orientacional primordialmente. Isso, graças a Deus, também foi suspensa a aplicação, porque afinal de contas estão em risco maior. Imagina, não se presume então que contraiu doença ali e também não tem fiscalização, quer dizer, está ali exposto num risco maior, calamidade pública, como já foi reconhecida pelo decreto legislativo, mas se for lá, está trabalhando sem máscara, sem álcool, é só para orientar a usar máscara, não é para autuar. Como assim? Então, eu entendo que o STF agiu muito bem nesse sentido. Queria saber sua opinião. Vamos lá. Olha, eu quero mandar um beijo para a Crepaldi, para a Ju. A Ju esteve comigo lá no Porto. Eu fui dar uma palestra lá no Porto, na Faculdade Católica do Porto, em Portugal. Ela estava lá, conheci lá, uma querida. Um beijão para você. E para a Crepaldi, que vai estar conosco lá em Coimbra, nessa pós-graduação. O professor Sinésio, um grande, meu mestre, tá nos assistindo, é um auditor aposentado da Receita Federal do Brasil, hoje está advogando. Um beijão para você, Sinésio. Tô louco para comer a moqueca da sua esposa aí na Bahia, em Salvador, hein? Logo mais eu tô aí, hein? Olha só, falando sobre MP, gente... Não é fácil. Olha, não é fácil porque, você imagina, eu estudo muito direitos humanos, eu estudo muito direito constitucional, eu estudo muito o direito comparado, eu estudei 18 países, quais foram os gatilhos que os governantes fizeram para aquecer a economia, para diminuir a pandemia, para fazer com que os empregados não ficassem expostos ao meio ambiente de trabalho. Por exemplo, Portugal é um exemplo de atitude para evitar a pandemia. Teve lá um isolamento social respeitado pela sociedade, o governo deu um gatilho para os empresários muito grande, um gatilho para um auxílio emergencial digno aos portugueses, tá? Que é diferente do brasileiro, que ganha R$600 de auxílio emergencial. Isso tinha que ser no mínimo um salário mínimo, que é um valor teto de cesta básica ali e tudo mais. A cesta básica é feita em cima do salário mínimo, mas enfim, para as empresas, o governo deu um diferimento dos tributos de 3 meses, gente. 3 meses. A pandemia demora... o estado de calamidade, o governo decretou até 31 de dezembro de 2020 e deu 3 meses de diferimento de tributos. Sim. Isso não é gatilho nenhum para reduzir qualquer pandemia e para aquecer a economia. E aí veio a MP 927, então ele lançou várias medidas provisórias. Com quais objetivos? Qual é o objetivo de uma medida provisória? Questão de urgência e emergência para diminuir o impacto que está sofrendo diante daquela casuística. Perfeito. Qual é a casuística que a gente tem hoje? A contaminação pela Covid e a crise econômica. Então, hoje, a MP tem 2 objetivos, 927. Evitar a proliferação da contaminação pelo Covid e aquecer a economia. Muito bem. Errou totalmente a MP 927. Totalmente. Primeiro porque ele trouxe lá no artigo 15 a 17, eu vou precisar falar dele, doutora Elisa, claro. A suspensão de exames clínicos e exames admissionais na contratação do empregado. Meu Deus do céu! A gente mora no mesmo bairro, gente. Você mora nos Jardins, eu também moro nos Jardins, e a gente mora num bairro, graças a Deus, graças a bom Deus,
A gente mora num bairro super privilegiado. E por que eu estou dizendo isso? Os mercados que a gente frequenta provavelmente são os mesmos. O Santa Luzia, o Carrefour, entre outros que nós temos aqui. Gente, esses supermercados contrataram muitos empregados para fazer entrega de delivery. No começo, eram empregados sem máscara, sem luva, sem proteção nenhuma. Então, contrataram. E será que deram treinamento para esses empregados? Até porque o artigo 17 fala que está suspenso. O artigo 16 fala que está suspenso o treinamento eventual. Treinamento periódico, ok, você não vai reunir os empregados para criar um aglomerado de pessoas para ter a contaminação. Exames médicos periódicos, você não vai reunir os empregados para fazer, para evitar a aglomeração. Agora, exame admissional tem que ter, até para verificar se ele tem qualquer sintoma de Covid. Tem que ter, para não ter uma proliferação. Exame clínico no dia a dia tem que ter, porque se o empregado está ali com uma suspeita de Covid, ele tem que ter um médico para orientá-lo do trabalho. E está suspenso. Então errou totalmente, fazendo com que fosse de encontro com o objetivo da MP, que é evitar a proliferação da Covid. E aí veio o artigo 29, o infeliz artigo 29. Quem fez esse artigo, com a devida vênia ao Poder Executivo, ou não conhece de direito, ou faltou algumas aulas do direito do trabalho e previdenciário com a devida vênia. Com a devida vênia. Faltou ciência nesse artigo. Por que faltou ciência? Olha o que diz o artigo. Nos casos de contaminação pela Covid, não serão consideradas ocupacionais. Ok. Quem se contaminou pela Covid não será considerado como ocupacional. Aí vem, salvo, né, exceto, mediante comprovação do nexo causal. E daí de quem era a obrigação esse nexo? De quem era a obrigação de comprovar esse nexo causal? Do empregado. Gente, porra, como que o empregado vai comprovar esse nexo de causalidade, sendo que o planeta Terra está contaminado? Óbvio que ia cair em algo genérico. Ah, não foi aqui na empresa. Óbvio que ia cair. Né? A não ser nas atividades que estão na linha de frente da contaminação, onde há um grande risco de contaminação, por exemplo, o médico. O médico ele tem um grande risco de contaminação. Até o nexo técnico epidemiológico já ia enquadrar como doença ocupacional direto. Mas e as outras atividades? Não. Não. Aí, eu escrevi artigo que saiu no Estadão, vários artigos sobre esse artigo 29 aí. Aliás, eu estou participando como amicus curiae nessa decisão do STF que suspendeu o artigo 29. Qual que é a minha interpretação? Olha só, eu advogo para um grande hospital aqui, doutora Elisa, que o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, que é um tributo, para quem não está acostumado, como a gente está falando de direito de trabalho previdenciário, eu vou usar uma linguagem, tudo bem? O que é o FAP? O FAP é o seguinte, é o Fator Acidentário de Prevenção, um tributo previdenciário. O que é o FAP? Quanto maior o número de afastamento por doenças ocupacionais e acidentes, maior vai ser o tributo, chamado FAP. Quanto menor o número de afastamento por doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, menor vai ser a tributação. Para que veio esse tributo? Para privilegiar as empresas que pensassem no meio ambiente do trabalho e tivessem menos afastamentos, pagaria menos tributos. E para punir as empresas que não cuidassem do seu meio ambiente de trabalho e tivesse lá afastamento por doença ocupacional adoidado. Em que pese ser inconstitucional esse tributo, eu nunca discuti juridicamente esse tema, porque para mim está valendo. Empresa que não cuida do meio ambiente de trabalho tem que pagar tributo mesmo e ser fechado, inclusive. Então, tudo bem, ok. Muito bem. Só que eu tenho um hospital que eu advogo aqui, doutora Elisa, que ia pagar 1.800.000 em novembro do FAP. 1.800.000. Sabe quanto que vai o FAP desse hospital? Quanto já está agora? Porque a maioria dos empregados estão contaminados e tiveram 2 mortes de enfermeiros. 21 milhões de reais. Vai fechar o hospital. De 1.700.000 para 800, 1.800.000 para 21 milhões de reais. Aí chega o presidente do hospital para mim e fala assim, Gustavo, é o seguinte,
Então eu vou fechar as portas, não vou atender mais doente nenhum por Covid, porque eu vou pagar um tributo enorme, porque estou colocando a minha empresa e os meus empregados, inclusive eu como médico presidente do hospital, em risco para salvar vidas e vou tomar uma punição tributária. Óbvio que todo mundo vai ser contaminado aqui, não tem EPI que vai evitar a contaminação. Não tem EPI que vai evitar a contaminação dentro do hospital. E realmente não tem. Então, qual que foi a minha interpretação desse artigo? O governo, eu não disse que a MP tem dois objetivos, econômico e evitar a proliferação. Então, ok. O governo poderia mudar o artigo 29. Olha, não terá impacto no FAP os afastamentos por Covid. Porém, será considerado como doença ocupacional para fins trabalhistas e previdenciário. Por exemplo, ter a garantia de emprego de 12 meses e receber o FGTS, que é o mínimo que o empregado pode receber. Poxa, é uma garantia de emprego porque você está colocando a sua vida em risco para salvar a nossa. Exato. E aí veio o STF, suspendeu tudo, para finalizar aqui, doutora, e aí caiu no artigo 20. O que diz o artigo 20 da 8.213? Como suspendeu o artigo 29 da MP, vem o artigo 20 da 8.213 de 91. O que diz o artigo 20? Parágrafo 1º da 8.213. Não serão consideradas doenças do trabalho, letra D, as doenças endêmicas, considera-se aqui pandêmicas, adquiridas por segurado habitante de região que ela se desenvolva. Porra, o Brasil está contaminado. Então, desenvolveu o Covid no Brasil, nessa leitura não é doença ocupacional. Mas aí vem, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, se é médico, se é empregado de farmácia, banco, supermercado, é atividade exposta a risco de Covid. Então, o empregador vai ter que comprovar que ele tomou todas as medidas de segurança do meio ambiente do trabalho, EPI, treinamento, etc. E uma vez comprovando, através de entregas de EPI, treinamento, etc., e ao meu ver, o que eu faria? Uma estatística de quantos foram contaminados na empresa, se teve muito pouco, provavelmente não foi lá, você vai conseguir evitar essa doença ocupacional, porque senão vai ser considerado doença ocupacional. E, por exemplo, meu filho ficou internado no Sabará, do ladinho da nossa casa aqui, que é um hospital pediátrico. Até mês passado, não teve um caso de Covid no Hospital Sabará, porque é um hospital pediátrico. Olha só como a gente não pode ser generalista na interpretação. Se um médico, vamos supor, chega um médico na perícia do INSS, fala, eu sou médico e estou com Covid, e trabalho no hospital, o que o médico do INSS vai fazer, o perito? Doença ocupacional. Mas se tiver uma boa impugnação, o advogado do Sabará vai falar assim, opa, não é ocupacional, porque aqui nós não tivemos nenhum caso de Covid, portanto, seria impossível ela ter adquirido essa Covid aqui. Então a gente vai ter uma grande lição de casa para fazer, para comprovar se foi na empresa ou não o afastamento por Covid, porque suspendendo o artigo 29, o que vai cair é o quê? É o artigo 20, parágrafo 1º, letra D da 8.213. E aí, a minha interpretação como amicus curiae é, STF, vamos fazer um juízo de ponderação? Já que o próprio Poder Executivo disse, olha, eu não quero que seja considerado como doença ocupacional, então tira a carga tributária. Que ele já falou, não quero não quero receber esse tributo, mas garante os direitos dos trabalhadores. Pronto. Ótimo, Desculpa que brilhante falar. exposição aqui, trazendo essa questão do FAP, realmente que é uma coisa que quem é de fora da área não vislumbra tão além.
mas realmente a ponto de um hospital fechar em pleno momento aí de pandemia, de crise, Exato, onde se precisam de hospitais, ou seja, por atender nesse momento, o tributo dele aumenta e ele vai ter exato. que fechar. Olha como é a nossa tributação do nosso país, né? E muitas pessoas aí colocam a conta na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho, que o empregador tem muitos gastos com os direitos, quando na verdade são os tributos ali que exoneram muito os empregadores, a folha de pagamento, enfim. Só lembrando, pessoal, eu já falei aqui no início, vou falar novamente do meu curso com o Dr. Kleber Salles de audiências telepresenciais. A primeira turma fechou, foi um sucesso, e a nossa segunda turma já está aberta para os dias 24 e 25 de junho. Agora, semana que vem, 6 horas aula, muitas dicas para advocacia, lá pelo site pode vir pelo meu direct, ou ali pelo Instagram da Associação dos Advogados Trabalhistas de Goiás. E Que voltando legal. aqui, e ainda sobre repercussão geral, doutor Hélio, o STF também recentemente, agora em março, a respeito da teoria objetiva, lá da responsabilidade civil por acidente de trabalho, da responsabilidade objetiva, perdão, ele entendeu que é constitucional o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, o artigo 927. Só explicando aqui para quem está entrando, a responsabilidade objetiva é aquela que é em razão de um risco mais acentuado ou quando a lei assim tiver a previsão de que a responsabilidade é objetiva. E o que significa isso? Não tem a análise da culpabilidade, ou seja, existente ali o dano e o nexo causal com o trabalho, o empregador responde, não tem aquela análise da culpa do artigo 186 do Código Civil. Lembrando que na responsabilidade civil, ali para indenizar, tem que comprovar dolo ou culpa. É a responsabilidade civil, a subjetiva. No caso da objetiva, em razão do maior risco da atividade, não precisa provar dolo ou culpa do empregador, ou seja, ele explora aquela atividade econômica, se beneficia com isso, lucra e causa um maior risco para os seus trabalhadores. Então, quando tem acidente de trabalho lá ou doença ocupacional, mesmo que ele não tenha agido com dolo ou culpa, ele tem que indenizar o empregado pelos danos morais, enfim, materiais decorrentes desse infortúnio. E alguns questionavam a inconstitucionalidade do artigo 927 do Código Civil, que traz a responsabilidade civil objetiva, está lá no Código Civil 927 seguintes, e o STF entendeu que sim, é constitucional. Eu queria saber a opinião do senhor aí, previdenciarista, muito nas suas atividades deve ver muito isso, né? A questão da responsabilidade civil, aí a questão previdenciária, como eu vejo isso nas minhas sentenças. Olha, o artigo 927, ele diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ponto. Sim. Aí vem o parágrafo único e diz: haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem, independente de culpa. Então você vai ter que reparar independente de culpa, ou seja, mesmo que não houve culpa, né, você vai ter que reparar. E aí vem o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 28, e diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, aí vem, seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer dolo ou culpa. Ou seja, independente do seguro, né, contra o acidente de trabalho, o empregador, sem excluir a indenização, vai ter que arcar com as consequências. Ok. Tá? E aí, quando fala acidente do trabalho, eu tenho um pouco de zelo com relação a isso.
eu tenho um pouco de zelo, né? Por quê? Eu que vivo chão de fábrica, quando a gente fala em acidente de trabalho, existe o acidente realmente típico, o acidente de trabalho e as doenças ocupacionais que são consideradas acidentes do trabalho. Tá? Bom, a minha esposa é médica do trabalho. Pô, que difícil dormir com ela. Porque é médica do trabalho. Então, assim, a gente tem algumas divergências. Porque eu brinco com ela que a medicina do trabalho no Brasil não é séria. Falta muito para ser séria. Agora, graças a Deus, virou uma residência, você tem que fazer uma prova de título. Então, hoje nós temos médicos do trabalho que realmente agem com seriedade nessa carreira. E graças a Deus, minha esposa tem titulação, fez a prova, é médica do trabalho de fato. E aí, eu pergunto para vocês, Gustavo, não gostei dessa preposição tua que a medicina do trabalho não é séria. Então, você que já foi empregado, eu vou perguntar uma coisa para você. Você já fez exame admissional? Como foi tua experiência com o exame admissional? E os exames periódicos, qual foi a sua experiência? O médico chegou a olhar para os teus olhos, chegou realmente a fazer uma pesquisa para verificar se você está apto ou não àquele ambiente do trabalho? Será que fez? Né? Então, o problema começa lá de trás. Então, quando você contrata alguém sem praticar uma boa medicina do trabalho, e essa pessoa vem a ter uma doença que supostamente era degenerativa, mas que pode ter sido evoluído o quadro de enfermidade dela por não ter sido analisado o seu ingresso no meio ambiente do trabalho, de uma atividade que poderia agravar, a empresa tem que assumir essa responsabilidade. Eu bato isso na tecla todos os dias com as empresas que eu advogo. Né? Agora, existem as doenças que o empregado pode ter a predisposição a adquirir naquela atividade que a medicina é cega. Aí, para isso, eu entendo que não pode ser considerado uma doença do trabalho, uma doença laboral. Não pode ser considerado uma doença ocupacional. Tá? Ou o acidente, por exemplo, de uma ação que eu fiz um parecer, nem fui advogado dessa ação, em que um empregado perdeu a mão num rolo de papel, que era uns rolos de aço assim, que passava o papel. Ele perdeu a mão que entrou nesses dois rolos aí. E aí, estava na Justiça do Trabalho, e aí eu fiz uma análise. Tá, mas peraí, tinha ordem de serviço? Tinha. Tinha treinamento? Tinha. Quem fez a ordem de serviço? O engenheiro de segurança. Quem era o líder? O cidadão que perdeu a mão. E quem dava o treinamento e quem fazia a fiscalização para que ele não adentrasse ao setor fabril para o risco de perder a mão? Ele, o engenheiro do trabalho. Ele participou, inclusive, da elaboração da ordem de serviço. E ele perdeu a mão. Então, ele ultrapassou o limite que ele trouxe. Será que o empregador tem que assumir essa responsabilidade pela culpa? Então, assim, a gente precisa ter não generalizar, precisa ser muito investigado. Por quê? No Brasil, eu fui dar um curso na Itália, em Pisa, né? E eu disse o seguinte lá em Pisa: olha, lá no Brasil, a obrigação de fiscalizar é do empregado. Eu faço a integração dele, eu faço a entrega de EPI, e se o empregador não fiscaliza que ele utiliza EPI, e ele sofreu um acidente pela não utilização de EPI, é culpa do empregador que não fiscalizou. Aí os italianos, que cazzo? Como assim? Você entrega EPI, dá o treinamento, como assim ele não usa o EPI? Olha a diferença. Como assim não usar a EPI? Então, se ele não usou a EPI, ele que tem que assumir a responsabilidade. Então, me parece que um excesso de proteção faz com que o empregado tenha um descuido com relação à questão da utilização do EPI. Eu acho que quando você começa a gerar obrigações e deveres
para ambos, você acaba crescendo. Filho, não coloca a mão na tomada. Não coloca a mão na tomada. O dia que ele tomar um choque, ele não vai tomar mais, não vai colocar a mão mais na tomada. Ou seja, quem que é esse empregado? Será que a informação que eu estou dando para ele não é correta? Ou será que ele não tem inteligência ou educação para entender que aquilo tem que ser usado? Eu acho que é muito caso a caso. Quando você generaliza e cria um entendimento para essa casuística, há um equívoco na decisão. Esse é meu entendimento, viu, doutor Elise? Eu acho que tem que ser caso a caso. E eu acho, mais ainda, o juiz do trabalho, gente, o que ele vive numa sala de audiência? Ele vive de tudo. O juiz do trabalho é igual auditor. Eu falo para a empresa, gente, auditor pode ter cara de bobo, mas bobo ele não é, auditor do trabalho. Não vamos enganar o cara. Não vamos tentar enganar esse auditor. A gente tem que falar real. É igual o juiz. Doutora Elisa é juiz. Tu tem essa sapiência da vida e jurídica para verificar quando o empregado está mentindo, quando o empregador está mentindo. Tu consegue ter essa percepção numa audiência. Será que não? Acho que sim. Né? Então, agora, a grande culpa da caracterização, descaracterização da doença ocupacional, a caracterização, descaracterização dos acidentes, não é dos juízes. Estou falando como professor. É do advogado que instrumentaliza mal o processo. A instrumentalização processual eu falo porque vem ao meu escritório vários processos para eu fazer recurso para os tribunais superiores. Totalmente mal instruído. Totalmente mal instruído. Né? Aí quando eu faço uma boa instrumentalização, eu junto o PPP, PCMSO, os planos de crise, para evitar acidente, as advertências que o empregado tomou, comprovando que ele não usava EPI. Quando eu junto uma série de provas, quando eu entrego isso para o juiz, eu levo o chão de fábrica para o juiz e ele vai ter uma outra percepção. Né? Então, eu acho que essa questão do artigo 7º e do artigo 927, com relação às ações acidentárias, você generalizar é um erro, ao meu ver. Não sei qual que é a opinião da doutora Elise, queria ouvi-la. A questão de objetivar a responsabilidade em algumas situações, alguns setores de atividade, vem em razão de pesquisas de acidentes naquela área. Por exemplo, sim, a construção civil é um dos campeões. Sim. E então, com base nessas pesquisas, acaba-se atribuindo uma responsabilidade objetiva por reconhecer que há um risco além do normal suportado pelos empregados. Todavia, há ali as circunstâncias que quebram o nexo causal, ou seja, sim, se o empregador comprovar a culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, divide ali a questão da responsabilidade, culpa de terceiros. Então, tem essas questões. Quando há, por objetivar as exceções, né? As exceções, né? Exato, não quer dizer que sempre o empregador vai responder. Num caso de responsabilidade objetiva, que foi culpa exclusiva da vítima, o empregador não responde. Mas o que acontece objetivando a responsabilidade passa a ser o ônus da prova do empregador de provar aquelas excludentes, sim, da responsabilidade objetiva, sim, e não mais do empregado de provar ali a questão da culpabilidade do 186. Sim. Mas, enfim, são situações que realmente, na prática, né, a lei, infelizmente, às vezes, numa determinada situação, ela não atende perfeitamente. Não, e olha que interessante, eu advogo em Blumenau, que é uma cidade alemã. Só concluindo aqui, doutor, que faltam 1h20 para nossa live terminar. Um minuto? Se despedindo, sim, faço rápido. Então vamos nos despedir, então. Quero convidar todo mundo para estar com a doutora Elisa lá em Portugal, na pós-graduação de Direitos Humanos e Direito Constitucional do Direito do Trabalho e Previdenciário, agora em setembro, 21 dias.
E olha, obrigado pela oportunidade, doutora Elisa. Vamos fazer outras. Logo faremos, grande previdenciarista, vamos qualquer hora marcar uma live sobre a reforma da Previdência. Ótimo, ótimo. Combinado, né? Valeu, brigadão. Até mais, uma boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau.